E aí, pessoal, voltando à nossa fórmula, qual que é o objetivo principal? Pegar só uma parte da string ou do texto, né? Independente de quantos caracteres até ele chegar no underline. Então, como que, se eu já sei a posição do underline, que basicamente eu posso utilizar? Eu posso utilizar a função left. Então, estou aqui, só para relembrar aqui, recapitular, eu estou dentro da nossa função categoria, da nossa coluna calculada categoria. A gente manteve aqui, a gente fez na aula anterior aqui os comentários e também a função search e a função if error para retornar a posição, tá bom, pessoal? Para retornar a posição que estava o underline na string, lembra? Ou no texto. String e texto são basicamente a mesma coisa, pessoal. Então, o que eu vou utilizar aqui de uma forma muito simples? Left, dei um tab. O que o left pede? O primeiro texto. Qual que é o texto? É o nome dessa coluna. Nós precisamos, Product Category Name. Product da underline category. Então ele trouxe as duas category name. Legal. E aí agora, pessoal, eu sei esquerda quantos caracteres à esquerda. Eu já tenho aqui a posição. Eu vou colocar o ponto e vírgula, posicão. Então ver, ó, ele já completou aqui para mim. Vou dar um tab e vou fechar. Ele quase vai dar certo. Olha só, pessoal. Olha, ele trouxe. Só que ele trouxe com underline. Por quê? A posição 8, quando a gente olha no texto, ele vai trazer... O 8 é aqui. Foi aqui que ele encontrou o underline. Então, o que é legal aqui? A gente fazer a posição menos 1 para ele tirar essa parte do underline. Aí onde está 8, por exemplo, que eram 8 caracteres, ele vai pegar só 7, porque a palavra fashion, a gente não precisa trazer o underline junto. Então eu vou fazer aqui menos 1. Olha só como funciona. E aí, pessoal, o que acontece é que basicamente, quando não existe o underline, esse erro aqui, ele não encontra, lembra? Ele retornava o 0, que foi essa regra que nós colocamos aqui em cima. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa regra apenas em valores que são maiores que 0, olha só. Então eu vou dar um Ctrl X nesse valor aqui. O que eu vou utilizar aqui, por exemplo, se a posição, ou seja, a posição que ele encontrou no underline for maior que 0, então eu faço a fórmula. Vamos ver se vai dar certo agora? Olha só o que aconteceu, viu como já mudou tudo? Porém, vamos dizer que eu gostaria que ele trouxesse alto, mesmo que na palavra alto, vamos procurar o alto aqui, que é o automotivo, ele não tem underline. Então, o que eu posso fazer aqui? Se ele for maior que 0, então, vamos quebrar a linha aqui só para entender um pouquinho melhor. Até aqui é o left. Então, se ele for maior que 0, ele vai trazer a esquerda com a quantidade da posição menos 1. Ou seja, o fashion, ele estava achando underline no 8 aqui, na coluna, no valor fashion. 8 menos 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O fashion tem 7. Então, ele pegou a esquerda 7 e ele trouxe o fashion. Porém, aqui no automotivo, ele não tem. Olha só que pena. Então, o que a gente pode fazer aqui? Para trazer o automotivo, falar assim, se ele não tem underline, então já pode trazer ele inteiro, olha só. Então, eu vou pegar o mesmo nome da coluna aqui, e ele vai ser o nosso senão no if. Olha só, eu tinha o valor lógico, o valor verdadeiro, que é o left aqui, e agora o valor falso. O valor falso, vou quebrar a linha novamente, vou fechar o if. Olha só, veja que legal, pessoal.
Observem aqui onde está em branco, ele vai trazer valor. Olha o automotivo aqui. Legal, né? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, eu combinei funções mais variáveis para eu conseguir extrair uma parte do texto que eu precisava para poder fazer uma categoria macro, por exemplo, né? Só que eu precisei utilizar lógica de programação para isso, né? Esse left, até o right, middle, é muito comum você utilizar para você fazer manipulações em texto, extrair aí só uma parte do texto. Só que às vezes tem os erros, e aí o que a gente faz? A gente vai tratando o erro com if error, verificando as posições e aumentando. Então, basicamente, pessoal, o DAX ele permite que a gente combine muitas funções para fazer colunas calculadas ou medidas. Agora, no próximo capítulo, no próximo módulo, vocês vão aprender a fazer medidas e vão ver que é um pouco diferente das colunas calculadas. Como eu falei, colunas calculadas não é a melhor forma, porque cada coluna que você cria, você está aumentando o seu arquivo de Power BI e isso não é bom. Porém, quando elas vão em um eixo de um gráfico, por exemplo, aí já é interessante. Por exemplo, esse weight class aqui, que é a classe do peso, e o categoria, a gente vai precisar usar eles em um gráfico, por exemplo, entendeu? Então, eles são todos justificáveis. Mas agora, os outros, nem sempre, tá bom, pessoal? Então, fazer cálculos em colunas calculadas não é o mais indicado. Porém, quando ele vai ser um eixo de um gráfico, você já começa a entender que ele é necessário mesmo. Então, espero ter ajudado. Isso é muito bom para você ser introduzido ao DAX, que ainda não conhecia essas funções. E agora, nesse próximo módulo, a gente vai começar com funções, depois a gente vai começar com mudanças de contexto, e aí depois tabelas virtuais, e vai ficando cada vez mais legal, mais avançado, porque o DAX, igual eu falei, é uma linguagem de expressões muito sensacional, porque ela é muito poderosa para fazer análises. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e o próximo módulo. Obrigado. Tchau, tchau.